Esse empate com gosto de derrota, na sua opinião, o Corinthians ainda tem chances na competição? A gente comentou, né, um empate amargo. A gente queria muito vencer hoje em questão de classificação e da tabela e tudo mais. Acho que temos sim, plena convicção de classificação. Ainda temos 2 jogos duríssimos fora de casa, mas a nossa equipe é uma equipe de qualidade, né? Acho que a gente está um novo trabalho, tendo que nos jogos se adaptar ao estilo do Dorival e tudo mais, porque não tem muito tempo para treinar. Mas temos plenas convicções de ir classificar e vai ser importante para nós. Esses 2 últimos jogos difíceis, mas vamos só buscar a classificação. Por que o Corinthians jogou tão mal, principalmente no segundo tempo? Cara, eu acho que faltou um pouco de a gente segurar um pouco a bola na frente, né? Jogamos muito transição hoje. A gente conseguia ir na frente, tinha um ataque, eles voltavam. Então ficou um jogo muito de transição, complicou um pouco, a gente não teve o controle do jogo. Então a gente está melhorando isso para os próximos partidos para a gente não sofrer tanto. Por que nas competições continentais o Corinthians não consegue ser tão regular como é nas competições nacionais, Campeonato Brasileiro, como foi na reta final do Campeonato Paulista? A gente vem se cobrando muito sobre isso, sobre as competições internacionais. O Romero frisa muito isso depois dos jogos, antes dos jogos, durante a semana nos jogos internacionais. A gente está tentando melhorar isso, né? Mudar um pouco a atitude. Sabemos que a arbitragem é um pouco diferente, deixa às vezes o lance seguir, é diferente do brasileiro, Copa do Brasil. Então a gente tem que dar um pouco mais melhorada nisso para a gente não estar sofrendo tanto, não sofrer os gols e não sofrer tanto a partida. Né? Sobre esse desempenho, Charles, dentro de casa nessa Copa Sul-Americana, uma vitória, um empate, uma derrota, se caso a classificação até nos playoffs não vier, vai ser determinante essa campanha dentro de casa do Corinthians? A gente quer muito classificar, né? É uma competição que nos interessa muito, importante para o ano. A gente está trabalhando muito para conseguir essa classificação. Hoje era um jogo importantíssimo a gente vencer, infelizmente não conseguimos. Mas temos 2 jogos fora, duríssimos jogos, mas a gente tem a plena convicção de ir lá fazer 2 resultados bons, trazer a classificação que vai ser importante. É isso, cara. Acho que temos que botar o pezinho no chão, trabalhar bastante para conquistar essas 2 vitórias fora de casa. No primeiro tempo, principalmente, o Corinthians abriu um pouco a mão da posse de bola. Isso foi uma estratégia do Dorival, um risco dele, ou foi de fato uma dificuldade que o Corinthians teve para dominar esse jogo e impor o seu ritmo dentro de casa? Como eu falei, acho que a gente ficou muito em transição com a equipe deles, não conseguimos controlar ali o meio e o último terço, que é onde a gente é muito forte. E acho que isso dificultou a gente a partida, né? Então esse detalhezinho faz a diferença do jogo. A gente queria muito controlar para ter ataque à última linha, poder mexer com a última linha deles ali de trás, mas infelizmente não conseguimos muito, né? Tivemos algumas chances, mas não tornamos em gol. Então trabalhar isso para a sequência para os próximos jogos. Por favor. Vocês conversam dentro, então, entenda, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, você colocou a diferença para Campeonato Sula, da Conmebol, existe em determinado momento, após o gol, 45 minutos do segundo tempo, existe uma conversa de se cobrar, alguém levanta a mão e fala, rapaziada, aqui, alguém chama para si a responsabilidade de reorganizar também mentalmente o time dentro do campo? Cara, a gente se cobra muito, não só no jogo, mas nos treinamentos também, antes dos jogos. A gente se cobra muito para mudar essa chavinha de jogo nacional para internacional. A gente sabe que precisa de uma atenção a mais, uma atitude a mais, né? Essa atitude às vezes compromete um jogo como esse, como foi hoje. Então acho que a gente se cobra muito, né? Esses detalhes fazem diferença, então a gente tem que estar minimizando esses erros para não acontecer de novo. No fim do jogo, você foi colocado para lateral direito. Você chegou a treinar nessa posição? Você já estava acostumado com essa vitória? Sim, eu já atuei algumas vezes na lateral antes aqui do Corinthians, chegar aqui. E nos treinamentos de semana, como o Mateuzinho estava um pouco fadigado e descansou hoje, né, eu treinei na lateral sim, o Dorival conversou comigo, a comissão conversou comigo, estava tudo tranquilo. Já fiz alguns jogos, então sem problema. Valeu. André Galvão, SBT. Dorival, você acabou de chegar, né? Literalmente. Foi o seu terceiro jogo no comando do time, mas o que o torcedor está mais machucado é que o Corinthians, esse ano, nas competições internacionais, nas competições sul-americanas, ele sofre demais, né? Foi eliminado na fase preliminar da Libertadores, ele começa a Sul-Americana perdendo em casa, aqui na Neoquímica Arena ganhou um jogo no sufoco contra o Racing do Uruguai, hoje empata com muito tempo vendo o América de Cali controlar a bola. É difícil encontrar alguma razão, né,
para essa dificuldade, mas por que o time do Campeonato Brasileiro, campeão paulista, a gente não vê nas competições sul-americanas? Bom, assim, explicações nós temos, mas é sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Por isso que no último sábado eu dizia a vocês, foi só um bom resultado e nada além disso. Nós teremos muito trabalho ainda pela frente, para que cheguemos aonde nós queremos. A equipe adversária fez a última partida uma semana atrás e se preparou ao longo de toda a semana para nos enfrentar no dia de hoje. Nós, ao contrário, tivemos que jogar um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, até pelo nosso momento na tabela, muito difícil, há 2 dias e meio atrás. Então, assim, tem o lado lógico das coisas e tem, naturalmente, os anseios de todos nós. Eu tenho que ter consciência que, sempre que possa, colocar a equipe mais descansada possível em campo. Nem sempre eu poderei ter essa condição. Por quê? Porque a importância de cada partida ela é muito grande. Nós estávamos na tabela numa situação complicada e ainda continuamos. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Dentro do possível e pelas necessidades, nós faremos. Em muitos momentos, nós teremos que ter uma equipe com um certo desgaste. Só que nós temos que encontrar um caminho onde nós tenhamos um pouco mais a bola, valorizemos um pouco mais, com a posse, nós possamos fazer o nosso time também descansar trabalhando bola. Eu acho que isso tudo aí é um aspecto que só melhorará daqui a algum tempo para chegar dentro daquilo que eu imagine ser o melhor para uma equipe. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu,